Os cumprimento com a paz do Senhor. Você que trouxe sua Bíblia, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, seu capítulo de número 2. Nós vamos fazer a leitura a partir do versículo de número 1. Enquanto você procura, eu quero aqui agradecer a Deus pela sua bondade, pela sua onibenevolência, permitir que eu pudesse estar aqui essa noite, rever meu amigo, pastor presidente, pastor Reginaldo Ribeiro, a irmã Michele. Deus abençoe a vida de vocês e que Deus continue os usando por onde passar. Privilégio poder voltar aqui, mas dessa vez rever o pastor Reginaldo e poder compartilhar com os irmãos um pouquinho daquilo que o Senhor nos ensinou. Na semana passada esteve aqui o professor Ivan Santos, também um amigo. Ele esteve 2 quartas-feiras e ele falou sobre o arrebatamento da igreja e sobre o tribunal de Cristo. Exatamente isso que a igreja aguarda. O próximo evento que a igreja espera é o arrebatamento da igreja. E após o arrebatamento da igreja, ela inserida no céu, ela receberá galardões. Contudo, após o arrebatamento, a terra sofrerá um período que nós conhecemos como período tribulacional. Então, essa noite estarei falando sobre o período de tribulação, já descrito também em Daniel, nos profetas do Antigo Testamento e também no Novo Testamento, e principalmente dentro do livro do Apocalipse. E na próxima quarta-feira, se Jesus não voltar até lá, nós iremos falar também sobre o milênio, Gog e Magog, juízo final, novos céus e nova terra e a nova Jerusalém que descerá ataviada. Dito isso, eu trouxe aqui alguns livros que Deus facultou a oportunidade de escrevê-los. Este primeiro livro é a Escatologia Bíblica, uma visão apologética, histórica e manual. Ele tem um pouco mais de 400 páginas. Depois Deus me facultou a oportunidade de escrever A Casa do Descalçado, que é a Cristologia no livro de Ruth. Tem aplicações práticas, mas também uma cristologia dentro deste livro. Depois escrevi o Epítome do Pregador Pentecostal, que é o manual para um pregador pentecostal, e pela Casa Publicadora, pela nossa CPAD, Tempo do Fim, desvendando os mistérios da escatologia. E por último, com a irmã Luciene, nós escrevemos Mulheres que Marcam, uma história de fé, coragem e legado. São 13 histórias de mulheres que deixaram um legado e marcaram a história. Você pode adquirir esse kit completo numa promoção ou livros separados. A minha filha e o amigo da minha filha. Essa foi boa, eu gostei. Estão ali fora para os atender. 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, a partir do versos 1, diz assim o texto: Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente do seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Ninguém de modo nenhum ou de maneira alguma vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja manifesto o homem do pecado, ou o homem da iniquidade, que é o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Olha que interessante. Parece-me que em Tessalônica havia algumas quartas-feiras que eles se reuniam até para falar sobre o anticristo. O que nós estamos fazendo aqui não é novo. Olha o que Paulo disse na carta: Vocês não se lembram que eu acostumava lhe dizer estas coisas quando ainda estava convosco? E agora vocês sabem o que o detém, para que lhe seja revelado ao seu tempo. Porque o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente
que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira e com todo engano de injustiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E é por esse motivo que Deus lhes envia a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer com a justiça. Tome seu assento em nome de Jesus. Como vocês bem aprenderam aqui nas últimas quartas-feiras, que o arrebatamento da igreja ele é de caráter iminente, é aquilo que pode acontecer a qualquer momento. Ou seja, a igreja que hoje se preocupa com alguns acontecimentos mundiais dentro da geopolítica que nós estamos vendo, e hoje mesmo eu recebi centenas e centenas de mensagens por conta de acordo de paz de Israel com os palestinos, através do presidente americano, e alguns irmãos parece-me que por falta de conhecimento ainda ficam alarmados com estes acontecimentos. Outros, quando cai uma bomba em Israel, eles vão para as redes sociais para dizer: agora Jesus está voltando. Só para lembrar aos irmãos que para Jesus voltar, nós não dependemos nada de Israel, nem de acordo de paz, e muito menos de guerras que acontecem lá. Até porque em Lucas 21, versículo de número 24, Jesus disse: Jerusalém será pisada, até que o tempo dos gentios se completem. E quando encerra o tempo dos gentios, quando se completa o tempo dos gentios? Quando Cristo vier com a igreja na segunda vinda, após o período tribulacional. É claro que nós devemos nos ater a todos os acontecimentos, mas nenhum desses acontecimentos vão interferir no toque da trombeta, ou nenhum desses acontecimentos irão interferir naquilo que Jesus disse: eu virei e vos levarei para mim mesmo. Ou seja, o arrebatamento de forma iminente, ele pode acontecer no caminho de volta para casa, pode acontecer hoje, antes que o culto termine, pode ser antes da bênção apostólica, que a trombeta de Deus ela toque e todos nós, juntamente com aqueles que morreram em Cristo, nós encontraremos nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. Só que após o arrebatamento da igreja, a igreja no céu, participando do tribunal de Cristo e das bodas do Cordeiro, a mesma igreja que 2 Timóteo capítulo 4 versos 8 recebe a coroa de justiça, que Tiago 1,12 recebe a coroa da vida, que 1 Coríntios 9,25 recebe uma coroa incorruptível, que 1 Pedro capítulo 5 versículo 4 recebe uma coroa de glória. E se alguém perguntar como eu faço para receber, Apocalipse 2,10, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. E para aqueles que já têm essa coroa, Apocalipse 3,11, então guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A igreja nos céus, participando do tribunal de Cristo, e depois inserida na mesa para as bodas do Cordeiro, a terra inicia-se um período de tribulação. A pergunta que permeia e gravita entre nós é: quanto tempo irá durar o período tribulacional? Em um programa de rádio, um pós-tribulacionista disse que tribulação de 7 anos, quem inventou isso foi a Assembleia de Deus, para descartar essa falácia que criaram, para mostrar que não foi a Assembleia de Deus, mas que foi o próprio João que defendeu que a tribulação ela vai ocorrer por 7 anos. No livro do Apocalipse, capítulo 12, há uma mulher vestida de sol que pisa sobre a lua, e essa mulher foge para o deserto, por tempo, tempos e metade de um tempo. Tempo, 1 ano, tempos, 2 anos, metade de um tempo, 6 meses. Ela foge para o deserto por 1260 dias, 3 anos e meio. E as duas testemunhas irão profetizar por 42 meses, 3 anos e meio. Não precisa ser um Pitágoras. 3 anos e meio, mais 3 anos e meio, totaliza 7 anos de tribulação. E olha que nós nem precisamos usar
a 70ª semana de Daniel, que é a última semana de anos, que totaliza os 7 anos. Quando a igreja for arrebatada, a terra passará por um período de tribulação, e este período vai perdurar por 7 anos. Como inicia este período tribulacional? O período tribulacional, que no Antigo Testamento recebiam alguns nomes, no Novo Testamento também. O apóstolo Paulo citou o período tribulacional, e os termos para este período, eles mudam. Como por exemplo, Jeremias capítulo 30, versículo de número 7. Jeremias disse que virá um período da angústia de Jacó. Observe que não é a angústia da igreja, é a angústia de Jacó. O que Jeremias está dizendo é que virá uma angústia para Jacó. E a expressão angústia em hebraico é tsará. E tsará significa uma mulher com dores de parto, pronta para dar à luz. Lembra do que Jesus disse no sermão profético em Mateus 24, a partir do versículo 3 até o versículo de número 8, princípio de dores. E o que é o princípio de dores? Uma mulher que está com o princípio de dores, pronta para dar à luz. Ou seja, o período tribulacional, ele é metaforicamente ilustrado já no Antigo Testamento, e até mesmo por Jesus, como um princípio de dores, como uma mulher que está de parto pronta para dar à luz. Ou seja, o período tribulacional é contrações de dores de parto. Mas a mulher, depois de sofrer a dor de parto, ela dá à luz a uma criança, que é um novo tempo, uma nova história. O período de tribulação é exatamente isso. São 7 anos de dores de parto, até que a terra dará à luz a um novo tempo, que é um período de 1000 anos, que é um período de um reino milenar, e nós iremos falar sobre isso, provavelmente na próxima quarta-feira. O período tribulacional, que por Jeremias é chamada de angústia de Jacó, este mesmo período é chamado em Sofonias, capítulo 1, versículo de número 14 a seguir. Joel, capítulo de número 2, versículo de número 1. E também nós temos Malaquias, capítulo 4, a partir do versículo de número 1, necessariamente o versículo de número 5. Para aqueles que estão anotando, vou repetir os textos. Jeremias, capítulo 30, versículo 7. Joel, capítulo de número 2, versículo de número 1. Temos também Sofonias, capítulo 1, versículo de número 14, e Malaquias, capítulo de número 4, versículo de número 1 até o versículo de número 5. Estes profetas profetizaram sobre o período tribulacional, chamando de dia do Senhor. E o que é o dia do Senhor? É exatamente um período não de 24 horas, mas um período que se estende por um tempo. E este período é um período de tribulação que virá sobre toda a terra. Quando nós vamos para o Novo Testamento, nós temos o período de tribulação chamado por Paulo como o dia da ira. Em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1, versículo de número 10, Paulo, ele manda uma carta à igreja que ele fundou na segunda viagem missionária. Após Paulo fundar a igreja de Filipos, sair por Anfípolis e por Apolônia, chegar em Tessalônica, fundar a igreja de Tessalônica, e quando Paulo vai para Bereia, Atenas e Corinto, em Corinto Paulo escreve uma carta à igreja de Tessalônica, e nessa carta ele elogia a igreja de Tessalônica no capítulo de número 1, dizendo que das igrejas da Macedônia, que foram fundadas por Paulo, a igreja de Tessalônica se tornou a igreja modelo, e esta mesma igreja abandonou os ídolos e passaram a esperar o anticristo, coisa nenhuma, passaram a esperar dos céus Jesus Cristo, que nos livra da ira vindoura. Logo, o apóstolo Paulo está dizendo que o período tribulacional é um período de ira, mas nós crentes podemos ficar despreocupados. Ninguém aqui aguarda o iníquo, ninguém aqui aguarda o filho da perdição, ninguém aqui está aguardando o anticristo. Todos nós estamos aguardando o encontro com Jesus Cristo nos ares. Mas no capítulo de número 5, o apóstolo Paulo, ele diz assim: o dia do Senhor virá como um ladrão. Observe que a expressão dia do Senhor que Paulo usa no capítulo de número 5, já é uma expressão usada pelos profetas. Sofonias 1,14 que você anotou,
Joel 2, versículo de número 1, que você anotou. Esses textos falam do dia do Senhor. E o dia do Senhor, Paulo também faz uso dessa expressão. O que nos parece é que as igrejas que Paulo fundou e que Paulo tratou sobre escatologia bíblica estavam acostumados já com a expressão do dia do Senhor. E Paulo diz assim à igreja de Tessalônica, capítulo 5 da primeira carta: o dia do Senhor virá como um ladrão. Quando eu li isso a primeira vez, eu pensei, o que vem como um ladrão é o arrebatamento. Logo, o dia do Senhor é o arrebatamento. Aí Paulo, ele anula este meu pensamento quando ele diz, o dia do Senhor vem como um ladrão, como uma mulher que está de parto. Ou seja, a expressão mulher que está de parto é o período tribulacional. Já usada por Jeremias essa expressão, e também usada por Jesus como princípio de dores. Paulo está dizendo que o dia do Senhor vem como um ladrão, de forma repentina, trazendo destruição, como dores de parto, como aquela que está para dar à luz. Eu imagino que quando essa carta foi lida na igreja em Tessalônica, ainda em casas, os irmãos ficaram apavorados, porque o dia do Senhor vem como um ladrão, ou seja, será que nós vamos passar pelo dia do Senhor? Aí Paulo diz assim, mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que este dia vos apanhe de surpresa, porque nós que estamos na luz, não seremos pegos de surpresa. Versículo de número 9, porque a igreja não foi destinada para a ira. Ou seja, o que Paulo nos ensina através da igreja de Tessalônica é que o período tribulacional é o período da ira. E para que ninguém vos engane nos dias de hoje, dizendo, não, mas a ira é só no final da tribulação. E a igreja dentro da tribulação, ela não vai passar pela ira. A ira está já no início da tribulação, na abertura dos selos. Eu vim aqui para explicar sobre 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Mas no 5º selo, haverá um terremoto terrível sobre toda a terra, como nunca houve. E os governantes e os reis que estarão na terra, em iminência, fugirão para os outeiros, dizendo, livra-nos da ira do Cordeiro. Ou seja, o período da ira já começa no período tribulacional, no início da tribulação. E no capítulo 15 do Apocalipse, versículo 1 diz que a ira foi consumada. Só pode ser consumado aquilo que já vem progressivamente acontecendo. Então a ira é por todo o período de tribulação. A diferença é que os 3 primeiros anos e meio já temos a ira, mas é uma ira ainda não tão intensificada, como vai aumentar a intensidade dessa ira nos 3 anos últimos e meio, que Jesus chama de a grande tribulação, ou a grande aflição que virá sobre toda a terra. Abra um parênteses, para aqueles irmãos que usam o apelo emocional, que dizem assim, se a igreja no decorrer de toda a tua história, e aqui os irmãos são bem ensinados, sabem que a igreja passou por histórias, ou seja, nós temos a igreja primitiva, é o tempo da igreja primitiva, que na verdade, Atos dos Apóstolos termina de forma abrupta, no capítulo de número 28, ou seja, nós ainda vivemos Atos. Mas o primeiro tempo da igreja é a igreja primitiva. Depois, após a morte de João no ano 100, inicia-se o tempo da igreja perseguida, até o ano 313. Aí começa o tempo da igreja imperial, tempo de Constantino, quando a igreja foi aliada com o Estado. Depois nós temos o pior período da igreja, é o período medieval, o período das trevas. Depois o período da reforma protestante, a pré-reforma com Pedro Valdo, João Rus e Savonarola. E depois o clímax, o acrópole, o ápice, através de Martinho Lutero. Hoje vivemos o tempo da igreja odierna. Esses 6 tempos da história da igreja, que nós aqui estamos falando, nós precisamos ter em mente que a igreja sempre sofreu tribulações. Aí alguém diz assim, se a igreja, nos 6 períodos dela, sempre passou por provações e tribulações, não é justo o que essa geração tem de diferente, que ela vai escapar da ira e não vai estar aqui na tribulação. Quem responde isso não é o pastor Juliano, é o próprio Jesus. Em Mateus 24, 21 ele diz, desde o princípio nunca houve, tampouco haverá
uma aflição como esta. Ou seja, o que Jesus está dizendo é: desde o princípio nunca houve e não haverá um período de tribulação como este que virá sobre toda a terra. O que Jesus está dizendo é: não se compara as tribulações da história da igreja com este período de 7 anos, que será único como nunca houve. Não vai ter quartas-feiras falando de escatologia, arrebatamento da igreja e nem tribunal de Cristo. Vai ter o anticristo com o seu governo decapitando aqueles que não se marcarem com a marca da besta. Então está mais fácil agora ouvir o toque da trombeta e subir para encontrar com Cristo, do que ficar aqui dentro do período tribulacional, sofrendo a ira sobre a terra. E o próprio anticristo, ele é a manifestação dessa ira. E aqueles que não se prostrarem ao seu governo serão decapitados, degolados e mortos. Daqui a pouco nós entraremos com textos para trabalhar essas questões com mais perspicácia. Ou seja, Paulo diz que o período tribulacional é um período de ira, mas Paulo também chama de dia do Senhor. Em Mateus 24, 21, Jesus chama de a grande tribulação ou a aflição. Contudo, em Apocalipse capítulo 3, versículo 10, este período é chamado também de a tentação, o peirasmu, que há de vir sobre toda a terra. Apocalipse 3:10, há uma reprimenda, um alerta e ao mesmo tempo uma promessa. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre toda a terra. Ou seja, se você guardar a palavra da minha paciência, teresso ek, tes horas, tu perasmu, se você guarda a palavra da minha paciência, eu te guardo, não na hora, mas da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Ou seja, nós seremos guardados não dentro, mas seremos guardados fora da tentação que há de vir sobre toda a terra, para tentar todos os habitantes da terra dentro do período tribulacional. Se você guarda a palavra do teu coração, fique tranquilo, este período não irá atingir a tua vida. E por quê? Estaremos glorificados com o Senhor na eternidade. Quando nós lemos o livro do Apocalipse, nós precisamos compreender a divisão do livro do Apocalipse e entender dentro do livro do Apocalipse onde está o período tribulacional dentro deste livro. Até o momento, nós ainda estamos de forma muito superficial, tratando que o período tribulacional já havia sido mencionado pelos profetas maiores e menores, como o período de angústia de Jacó, como o dia do Senhor. Mas no Novo Testamento, estes períodos da história da igreja não se compara com o período da ira que Paulo trata com os irmãos em Tessalônica, com o período da tentação que há de vir sobre toda a terra, mencionada por João em Apocalipse, o período de grande tribulação ou aflição, como o próprio Jesus disse num sermão profético. E Paulo também usa a expressão dia do Senhor para o período tribulacional. Mas afinal de contas, no livro do Apocalipse, quais os capítulos que mencionam o período tribulacional? Para isso, nós precisamos compreender como dividir o livro do Apocalipse. É do saber dos irmãos que o livro do Apocalipse tem diversas interpretações, diversas escolas de interpretações sobre o livro do Apocalipse. Mas nós, assembleianos, e que também somos futuristas e pré-milenistas, nós temos uma leitura do livro do Apocalipse de forma literal. Ainda que o livro do Apocalipse tenha símbolos como besta que sobe da terra, besta que sobe do mar, antiga serpente e o dragão, 144 mil, uma mulher vestida de sol que pisa sobre a lua, que foge para o deserto, estes símbolos são interpretados pela própria Bíblia. Nós não temos o direito de espiritualizar estes textos e querer colocar uma interpretação nossa e ferir a exegese bíblica. Quando nós olhamos para sol e lua, por exemplo, dessa mulher vestida de sol que pisa sobre a lua, sol e lua aparece na Bíblia, o sonho de José,
Ou seja, essa mulher, ela se harmoniza com a nação de Israel. É a nação de Israel que vai fugir para o deserto dentro do período tribulacional. E para todo leitor da Bíblia, que lê a Bíblia de forma literal, que lê a Bíblia com uma interpretação histórico-gramatical, ele vai compreender que a igreja não é o novo Israel. Ainda que você possa ter ouvido alguns pregadores dizerem, ou alguns ensinadores, de forma muito equivocada, dizer que a igreja é o novo Israel, que a igreja substituiu Israel, isso não é verdade. Israel tem uma eleição instrumental, e a igreja tem uma eleição salvífica. Mas mesmo Deus hoje tratando com a igreja, Deus não rejeitou Israel. Se você ler Romanos 9, é o passado de Israel. Se você ler Romanos 10, é o presente de Israel. Mas se você ler Romanos 11, versículo 25 a seguir, o que Paulo fala sobre Israel? E todo Israel será salvo. Quando? No futuro, por causa de uma nova aliança com a casa de Judá e com Israel. Chegará um tempo futuro em que o próprio Israel terá um encontro com o teu Deus. Não é aquele texto que alguns congressos de forma equivocada lê Amós 4,12 dizendo: prepare-te a Israel para encontrar com Deus. Aí nós pregadores vamos lá e temos que arrumar esse texto. Por quê? Prepare-te a Israel para encontrar com Deus. Israel não é a igreja. Prepare-te a Israel é a própria nação étnica de Israel. Ou seja, Israel na tribulação será preparado para encontrar com Cristo no final da tribulação e se converter e reconhecer que Ele é o Messias. Vocês estão aí? Ok. Só para os irmãos terem uma ideia sobre interpretação bíblica, olhem para cá. Se as profecias dos profetas que falavam sobre o ministério terreno de Jesus se cumpriram literalmente, por que as profecias futuras nós vamos colocar na igreja? Qual a autoridade que nós temos de querer colocar uma interpretação nova que nem os profetas tinham? Exemplo, Zacarias capítulo 9, versos 9, diz que Jesus entraria montado em um jumentinho. Ele entrou em Jerusalém montado exatamente em um jumentinho. A profecia se cumpriu de forma literal. Isaías 53 fala do servo sofredor, fala daquele que como uma ovelha muda seria levado ao matadouro. Isaías 53 se cumpre cabalmente de forma crucial, trivial, unilateral na cruz. Não há nada para espiritualizar, se cumpriu literalmente. Miqueias capítulo 5 versos 2 diz que o rei, o menino nasceria em Belém, mas ele é desde os tempos da antiguidade. Se cumpriu literalmente, Jesus nasceu em Belém. Isaías 61 do versículo 1 ao 3, o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para dar liberdade aos cativos, vista aos cegos, não é isso? Lucas 4, Jesus entra na sinagoga, abre o livro do profeta Isaías e isso se cumpriu literalmente, o Espírito do Senhor está sobre mim. Escute isso agora, se as profecias do Antigo Testamento se cumpriram em Cristo no seu ministério, literalmente, por que as profecias futuras que falam sobre tribulação, salvação para Israel, nós vamos alegorizar e colocar dentro da igreja? Ou seja, não tem igreja no Antigo Testamento. No Antigo Testamento só tem Israel. E todas as profecias futuras para a nação de Israel, todas irão se cumprir literalmente. Ou seja, hoje Deus está tratando com a igreja. Plenitude dos gentios. Israel rejeitou o Messias. Então os ramos originais, Romanos 11, foram cortados da oliveira. E nós fomos enxertados. Se alguém desse um glória a Deus lá na igreja em Roma, Paulo disse, não dê glória. Paulo disse, não se glorie. Porque se os ramos originais foram cortados, quanto mais eu e você que deu glória. Jambuzeiro bravo, oliveira brava. Mas graças a Deus que no banquete da parábola de Jesus, os que estavam na lista rejeitaram o convite. E aí os servos disseram ao rei, o que vamos fazer? Ele disse, como a mesa está pronta, então agora convide os que não estavam na lista.
E nós que não estávamos na lista, agora estamos sentados na mesa da graça. Ou seja, por que tem igreja hoje que tem candeeiro dentro dela? Que nem era para se chamar igreja, era para se chamar sinagoga. Por que tem igreja que tem chofar? Por que tem igreja que tem arca? Por que tem igreja hoje que o líder está com o quipar na cabeça? Precisaria ler urgentemente, de forma peremptória, a carta aos Gálatas, a essa sinagoga. Porque a igreja de Cristo não é Israel. Cristianismo não tem nada a ver com judaísmo, ainda que nós cremos em um mesmo Deus, mas nós cremos também na pessoa do Filho, do Espírito Santo. E nossa igreja não tem chofar, tem palavra. Nossa igreja não tem candeeiro, tem a presença do Espírito Santo de Deus. E permita-me, se você frequenta uma igreja que tem chofar, que tem arca, que tem candeeiro, fuja dessa sinagoga e vai para uma igreja bíblica que tem palavra e ação do Espírito Santo. Quando nós lemos o livro do Apocalipse, nós precisamos então compreender qual a divisão exata do livro do Apocalipse. Lembra que eu disse, há várias interpretações sobre o livro do Apocalipse. A interpretação historicista diz que o livro do Apocalipse está se cumprindo durante a história. A interpretação alegórica, chamada de idealista, são dos nossos irmãos presbiterianos. Eles acreditam que o livro do Apocalipse, os personagens que nele estão, são todos espirituais e nada é literal. Por exemplo, os 144 mil, que a Bíblia diz que é 12 mil de cada tribo, eles dizem que é a igreja. A mulher vestida de sol que pisa sobre a lua, eles dizem, é a igreja. O período de 1000 anos, como diz Apocalipse 20, eles dizem, a Bíblia diz que é 1000, mas não é 1000, é alegórico. Percebe como eles alegorizam textos sem critério exegético? Logo, a interpretação correta é baseada em Apocalipse 1:19. O que Jesus disse para João, capítulo 1, versículo 19, João escreve: as coisas que vistes, as que são e as que brevemente hão de acontecer. Quais são as coisas que vistes? Estou dividindo o livro do Apocalipse em 3 partes, conforme o próprio livro se divide. As coisas que vistes, as que são e as que hão de acontecer. Quais são as coisas que vistes? Capítulo 1, Cristo glorificado. João está em Pátimos pela palavra e pelo testemunho. E aqui é uma grande lição. Fidelidade à palavra não é ausência de provação. Ele é fiel à palavra, mas está exilado. Mas se fidelidade à palavra não é ausência de provação, uma coisa eu te garanto: fidelidade à palavra é garantia da tua presença. Jesus apareceu para ele no capítulo 1 glorificado, e quando João olhou para ver quem era aquele que falava com ele, no meio dos castiçais, como voz de trombeta, Jesus disse a João: não temas. Cabelos brancos como a neve, fala da sua eternidade. Isaías 9:6, ele é pai da eternidade. Miqueias 5:2, ele é o menino que nasce em Belém, mas ele é desde os tempos da antiguidade. João capítulo 17, versículo 5, devolva aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Se ele é eterno, ele é criador. Colossenses 1:16, ele criou todas as coisas, visíveis e invisíveis. João 1:3, sem ele, nada do que foi feito se fez. Mas ele só criou e virou as costas para o universo? Coisa nenhuma. Hebreus capítulo 1, versículo 3, ele sustenta todas as coisas pela palavra do teu poder. Ele é eterno. O seu rosto resplandece como o sol. O seu vestido não foi confeccionado em Damasco, Magdalo em Tiro, mas é branco puro, porque ele é santo. Um cinto de ouro, porque ele é rei. Pés como latões reluzentes. Em sua mão direita 7 estrelas, a liderança das 7 igrejas da Ásia. Ou seja, ele coloca, ele tira, ele cuida, ele sustenta, ele preserva. Capítulo 1, Cristo glorificado. Escreve as coisas que vistes. Capítulo 1 já aconteceu. O que no Apocalipse é passado? Capítulo 1 já aconteceu. Agora escreve as coisas que são. Capítulo 2 e capítulo 3.
as 7 igrejas da Ásia. Isso é passado, essas igrejas existiram. Mas como as cartas foram à igreja, então aquela carta serve para nós e a carta é atual. Da mesma forma que Cristo se apresentou a cada uma delas, é o mesmo Cristo que se apresenta a nós. Da mesma forma que ele repreendeu aquelas igrejas, a reprimenda é um alerta para nós. E da mesma forma que ele elogiou aquelas igrejas, se a nossa igreja carregar a mesma característica daquelas que receberam elogios, pode ter certeza que aquele elogio também cabe a nós. E as promessas às 7 igrejas da Ásia permanecem de pé e estão para todos nós que iremos vencer. Ao que vencer, lhe darei o maná escondido e uma pedra branca. A pedra branca no século I, por exemplo, era usada tanto para um contexto festivo de jogos, também para um contexto de tribunais. Quem recebia a pedra branca? O vencedor de um jogo olímpico, por exemplo, na Grécia, ele recebia como prêmio uma coroa corruptível e uma pedra branca para dizer: você venceu, chegou na linha de chegada. Mas no tribunal, quem era absolvido também recebia uma pedra branca. O que João está dizendo por intermédio de Cristo é: ao que vencer, que chegar na linha de chegada vitorioso. Detalhe, você não vence porque você é bom, porque em Cristo somos mais que vencedores. Ao que vencer, você receberá uma pedra branca dizendo: você é vitorioso em Cristo Jesus. E uma pedra branca para dizer: absolvido por toda a eternidade. Por causa desse, meu Deus do céu, ao que vencer, será coluna no meu templo. Por que ele escreveu isso à igreja de Filadélfia, capítulo 3, versículo 12? Porque em Filadélfia tinha muitos terremotos. Então os templos erigidos pelos homens, com os terremotos, as colunas tornavam-se ruínas. Jesus está dizendo: mas você, igreja, será uma coluna no meu templo. E não há terremoto, não há prova, não há tempestade que vai te abalar. Ao que vencer, lhe darei o direito que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono com o meu Pai. Escreve as coisas que viste, as coisas que são, capítulo 2 e capítulo 3. As 7 igrejas da Ásia, seja Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, só tem uma que não recebeu elogio: Laodiceia. Mas só tem 2 que não receberam reprimendas: Esmirna e Filadélfia. Mas para todas elas ele disse uma frase. E quando eu disser essa frase, você tem 4 opções. Antigamente eu falava 3, agora eu estou dando a 4. A primeira é dar glória a Deus. A segunda, ficar aí sentado apavorado, segurando na cadeira. A terceira é levantar a mão e dar glória a Deus, mesmo disfarçadamente. E a quarta, essa igreja não merece ouvir isso. Qual a frase? Eu conheço as tuas obras. Quem tem olhos como chamas de fogo, sabe até a oração que você ainda não fez. Vou melhorar. Olhos como chamas de fogo, ele já ouviu esse glória a Deus que você deu aqui agora, desde a eternidade, antes de criar o universo. Olhos como chamas de fogo, sabe até o que você pensa e o que você vai pensar. E se você não quer que ele saiba teu pensamento, é melhor que nem pense. Jesus estava num culto, e é naquele culto que um rapaz vai sair por uma porta que nunca entrou, até porque entrou pelo telhado. E os fariseus no culto, diz o texto, pensaram, não falaram. E Jesus disse: por que pensais mal em vossos corações? O que é mais fácil dizer: perdoados são os seus pecados, ou levanta-te e anda? Só para saber que o Filho do Homem tem poder não só para perdoar pecados, pega a tua cama, levanta e anda. Ou seja, ele sabia até o que os fariseus pensaram. Aquele que conhece as tuas obras,
Ele conhece a igreja do lado de dentro e também do lado de fora. Lições que nós aprendemos com as 7 igrejas da Ásia, uma delas, por conta do tempo, é: o relatório dos homens é diferente do relatório dos céus. Relatório dos homens, igreja de Laodiceia: rica sou e de nada tenho falta. Relatório dos céus: pobre, cega e nu. Relatório dos homens, Esmirna é pobre, no céu aquilo é rica. Filadélfia, relatório dos homens, tem pouca força. Relatório da eternidade: tendo pouca força, não negou o meu nome, e diante de ti eu pus uma porta aberta, e a porta que Deus abre, demônio nenhum fecha. Mas o livro do Apocalipse também fala das coisas que brevemente hão de acontecer. Capítulo 4 e 5 é atemporal. Precisaria de uma quarta-feira só para o capítulo 4 e 5. Mas do 6 ao 22 são coisas que hão de acontecer. Ou seja, irmão, quando você estiver em sua casa lendo o Apocalipse, se ler o capítulo 1, já aconteceu. O Cristo glorificado apareceu para João, mas é o mesmo Cristo glorificado que nós veremos na eternidade. Capítulo 2 e capítulo 3, aquelas igrejas da Ásia, 7, hoje é ruínas. Aquelas igrejas passaram, mas a reprimenda, os elogios, as promessas estão de pé para nós. Mas do capítulo 6 ao 22, tudo que você ler ali só vai acontecer após o arrebatamento da igreja. Dá até vergonha dizer isso aqui, mas na pandemia tinha uns gafanhotos na Argentina, e crente que não vem na escola bíblica dominical e falta no culto de doutrina, é razoável que faça isso. Apocalipse 9 está se cumprindo, os gafanhotos já estão chegando na terra. Sabe o que tem em Apocalipse 9? Um ser desce do céu, abre o poço do abismo, após receber a chave de um outro ser, e do poço do abismo sairá Abaddon, Apolion e gafanhotos, cabelos como fio de ouro, picadas de escorpiões, e atormentarão a terra por meses. São demônios, irmãos. E por que João disse que saem como gafanhotos? É porque eram tantos demônios que saíam em bando para atormentar a terra. Aí quem não lê a Bíblia não sabe que Apocalipse do 6 ao 22 só ocorre após o arrebatamento. Pegou o capítulo 9 e colocou na pandemia. E para piorar, ainda disse que os demônios eram os gafanhotos que estavam na Argentina e já estavam vindo para o Brasil. Esses demônios irão atormentar a terra. Mas as irmãs podem ficar tranquilas, que neste momento vocês estarão vestidas de linho branco puro, resplandecente, sentada na mesa das bodas do Cordeiro. Só que o período tribulacional dentro do livro do Apocalipse, se eu já aprendi que do 6 ao 22 é futuro, e a tribulação está onde no Apocalipse? Do 6 ao 18. A tribulação que ocorre após o arrebatamento da igreja está inserida em Apocalipse do capítulo 6 até o capítulo de número 18. Tudo que você ler em Apocalipse do capítulo 6 ao 18 é o período tribulacional. E no capítulo de número 6 até o capítulo 18 nós iremos falar sobre 7 selos que serão abertos. E os 4 primeiros selos, aqueles 4 cavalos, o branco, o vermelho, o preto e o amarelo, que no grego é um esverdeado, é um amarelo apático. Esses 4 cavalos, já teve tantos equívocos interpretativos sobre eles, e que é simples, é apenas ler o texto. E o texto informa quem são os 4 cavalos brancos, que são os 4 primeiros selos. Também dentro do Apocalipse do 6 ao 18, depois dos 7 selos, 7 trombetas. E depois das 7 trombetas, 7 taças. Não são eventos cíclicos que ocorrem de forma simultânea, tratando-se de um mesmo evento. Selos, trombetas e taças são eventos distintos de forma linear e progressivamente. Hoje nós não teremos tempo,
mas com certeza na próxima quarta-feira nós iremos tratar sobre selos, trombetas e taças. Mas a primeira informação que você precisa ter é que após o arrebatamento da igreja, se manifesta o filho da perdição, o homem do pecado, o iníquo, que é o anticristo. Detalhe, irmãos, o espírito do anticristo já opera. Durante a história da igreja, durante a história da narrativa bíblica, nós tivemos alguns anticristos, mas o anticristo escatológico, que é aquele que vai receber poder da antiga serpente e o dragão, que é Satanás, este só se manifesta após aquela que, com a atuação do Espírito Santo, detém a sua manifestação. Enquanto ela, a igreja, estiver aqui e o Espírito Santo atuando dentro da igreja, esse Espírito Santo com a igreja impede a manifestação do anticristo. Mas quando a igreja for tirada da terra, aquela que o resiste e o espírito que detém o anticristo, quando ela for tirada, então o anticristo se manifesta. Só tem uma força que pode impedir a manifestação do filho da perdição. É de uma pessoa que atua dentro da igreja. Quem é essa pessoa? O Espírito Santo de Deus. E aqui ninguém tem dúvida que ele é uma pessoa, porque quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele fala. Paulo diz: quando tu não tiver força para orar, fique tranquila, ele intercede por vós com gemidos inexprimíveis. Ele fala, ele intercede, e ele usa o pastor Reginaldo com os pastores daqui para cumprir o que está em Atos 13. O Espírito Santo separou Barnabé e Paulo para a primeira viagem missionária. Ele fala, ele intercede, ele separa para o ministério, e Tiago ainda vai dizer que ele tem ciúmes. E tem mais, João 14, João 16, Jesus disse: ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ele faz lembrar, ele ensina, ele fala, ele separa, ele intercede, ele tem ciúmes, ele direciona os crentes, ele é uma pessoa e ele habita no meio da igreja. E esse Espírito Santo, por intermédio da igreja, impede a manifestação do anticristo. Pergunta: o anticristo já nasceu? E eu vou saber? Pode ser que ele tenha nascido? Pode. Pode ser que ele tenha 20 anos? Pode. Tudo isso está dentro de um campo hipotético. Mas de uma coisa nós temos certeza: que após o rapto da igreja, após o harpazo, após a igreja for tirada, o Espírito Santo que atua dentro da igreja, ele se restringirá. Então o anticristo terá o espaço para se manifestar dentro do período tribulacional. O anticristo, a igreja não precisa ficar procurando nomes. E olha que eu já ouvi, infelizmente, alguns que infelizmente dizem ser pentecostais, mas claro que nós sabemos que é só uma roupagem pentecostal, já disseram que o anticristo é o Macron, presidente da França. Outros disseram que o anticristo é Elon Musk. Agora estão todos preocupados dizendo que o anticristo é o Trump. Alguns chegaram a dizer que o anticristo era o Lula. Eu disse: nem para o anticristo ele está... Mas olha que interessante. Em tempos antigos acreditava que o anticristo, por exemplo, era algum dos papas. Então percebe que sempre houve essa inclinação da igreja em descobrir quem é. Só que eu tenho para alguns má notícia, para outros boa, e para outros que ficarão indiferentes. Nós não sabemos quem é. E olha para a minha cara
se eu estou preocupado em querer saber quem é o anticristo? Se quando ele se manifestar, nem aqui eu vou estar. Precisamos estudar sobre, precisamos, Paulo disse, lembra que eu falava dessas coisas quando estava aí convosco? Mas eu acredito que eles não ficavam procurando quem era o anticristo. Claro que alguns poderiam dizer, será que vai ser o próximo imperador? Mas de uma coisa nós sabemos, o anticristo ele surge da Europa. Como eu sei disso, ele surge do antigo Império Romano revivido. E para isso nós precisamos entender um pouco do livro de Daniel. Então, dou uma pausa aqui no Apocalipse. Você já sabe que o Apocalipse do 6 ao 18 é o período tribulacional. E que tudo que ocorre do capítulo 6 ao 18 é tribulação. E vocês já sabem que após o arrebatamento, surge então a pessoa do anticristo, que vai receber poder. Apocalipse 13 disse isso, da antiga serpente e o dragão, que é Satanás. Já vou te adiantar, no período tribulacional terá uma tríade satânica. Eles querem copiar a Trindade. Na Trindade nós temos o Espírito Santo, o Filho, que é Cristo, e o Pai. No período tribulacional tem uma tríade satânica querendo imitar a Trindade. O falso profeta quer imitar o Espírito Santo. Ele vai induzir as nações a adorar o anticristo, que vai tentar enganar como Messias. E a antiga serpente, o dragão, quer ser como Deus. E Satanás, que é a antiga serpente, o dragão, Diabolos no Novo Testamento, ou Satã no Antigo Testamento, é ele que vai dar poder para o anticristo. O anticristo não é um demônio, o anticristo é um homem político, irá falar bem, enganará as nações, vai solucionar o caos econômico que vai estar toda a terra vivendo. No entanto, que ele vai implantar uma moeda, uma marca, não vai ter euro, nem dólar, nem franco, nem real, nem peso, nem mitical, nem libra, vai ter uma única moeda, centralizada no seu governo. E com essa moeda você não vai precisar de nota. Com a marca na mão direita e na testa, abastece o carro, compra remédio, faz compra no mercado, é a marca da besta. E aqueles que se marcam com a marca da besta, já estão destinados ao lago de fogo. E aqueles que aceitarem a Cristo no período tribulacional, estes não podem se marcar. Mas se não se marcar, não compra. Se não se marcar, não abastece o carro. Se não se marcar, nem água do mercado poderá comprar para beber. E se o governo do anticristo te encontrar sem a marca, tu é martirizado, degolado. Logo, a marca da besta é o sinal do governo do anticristo. E só com essa marca você compra. Só com essa marca você consegue sobreviver. Então haverá salvação no período tribulacional? Pergunte para João. Quem é essa multidão de tribos, línguas e nações? Aí um ancião disse: são aqueles que lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Haverá uma grande multidão salva na tribulação. E permita-me dizer isso. É ruim de digerir, assembleano, dizer que no período tribulacional salvação só se pagar com o sangue. E sangue que não é de Cristo é limpo para salvar alguém? O único sangue que salva é o de Cristo. Que conversa é essa? Para ter salvação tem que pagar com a vida. E nossa vida paga preço de sangue? Sangue que purifica do pecado? Salvação sempre foi pela fé. Antigo Testamento, pela fé. Hebreus 11, pela fé Abraão, pela fé Abel, pela fé Isaac. Hoje, pela graça sois salvos mediante a fé. E na tribulação, lavaram suas vestiduras, não no sangue dos mártires, mas no sangue do Cordeiro. Então haverá salvação no período tribulacional. Mas quarta-feira que vem a gente explica se o Espírito Santo vai estar ou não da terra. Mas já dorme com essa noite. O Espírito Santo é Deus. Como que tu tira Deus da terra?
a atuação do Espírito Santo será restrita. Mas como que 2 testemunhas profetizam sem Espírito Santo? Como que há salvação sem Espírito Santo? Como que 144 mil é selado? Selado com o quê? Se não tem o Espírito Santo. Então o Espírito Santo vai atuar na tribulação, como atuava no Antigo Testamento, em momentos específicos, não como agora, que está aqui conosco, habitando dentro de nós. Vocês me aguentam uns 10 minutos? Posso ir, pastor? Mais 10 minutinhos? Ok? Mais 10 minutinhos eu encerro. O livro de Daniel mostra que o anticristo vem de blocos de nações do antigo Império Romano revivido, e o antigo Império Romano revivido hoje é a Europa. Daniel ele foi levado para a Babilônia na primeira invasão dos caldeus babilônicos no ano 606 antes de Cristo. Só foi os nobres levados ao cativeiro, os mais ricos. Por exemplo, se fosse hoje, na primeira leva iria estar o pastor Reginaldo, a irmã Michele. Eu iria só na segunda, eram os mais pobres, os escravos, eu ia junto com Ezequiel. Mas a primeira leva foi Daniel, Misael, Ananias, Azarias, eram os nobres. Só que o Daniel foi colocado dentro do palácio babilônico. Alguém poderia dizer, se há cativeiro, e Jeremias profetizou no capítulo 25, versos 11, que o cativeiro vai durar 70 anos. Alguém poderia dizer, será que Deus perdeu o controle? Coisa nenhuma. Primeiro que ele permitiu um crente dentro do palácio. Só que no ano 597 levaram 10 mil ao cativeiro, entre eles Ezequiel. Ezequiel não foi levado para dentro do palácio, ele está às margens do rio Quebar. Temos um Daniel dentro do palácio e temos um Ezequiel fora do palácio. Mas invadiram no ano 586, destruíram o templo, saquearam os utensílios, queimaram os muros de Jerusalém e a glória foi embora. E Jeremias ficou em Jerusalém. Deus não perde o controle. Tem o Daniel dentro do palácio, tem o Ezequiel fora do palácio, tem o Jeremias em Jerusalém. Assim como Deus tinha uma menina na casa do Naamã, um José na casa do Potifar, um Pedro na Judéia, um Filipe em Samaria, um Paulo nos confins da terra, Deus ele tem pessoas específicas em lugares estratégicos. Deus não erra o plantio, aonde Deus te colocou, é aí que Deus vai te usar. E por que Daniel está dentro do palácio? Porque o rei vai sonhar. Só que o faraó é aquele que te liga, conta o sonho e diz, irmã, você interpreta? A gente até dá um jeitinho. O Nabucodonosor teve um sonho e falou, não vou contar não. Eu quero que revele o sonho e depois interprete o sonho. Arioque, chefe da guarda, passaram um pregão em Babilônia procurando mago, astrólogo, adivinho. Profeta do Pix, ninguém conseguia interpretar. Mas tinha um jovem que orava 3 vezes ao dia. Não, dei glória não, porque todo judeu só ora 3 vezes ao dia, ele só fazia lição de casa. Judeu ora 3, muçulmano reza 5. Dê glória agora, que Paulo disse que eu e você é sem cessar. Quando Daniel orando 3 vezes ao dia, quem ora tem revelação. Deus deu a ele a revelação, compareceu diante do rei e disse, tu sonhou com uma estátua, não foi? E o rei falou, foi mesmo. A cabeça era de ouro, peito e braço de prata, ventre e quadril de bronze e perna era ferro e barro. Cabeça de ouro é tua Babilônia, peito e braço de prata é os medo-persas de Sírio e de Dário. O ventre e o quadril de bronze é um tal de Alexandre o Grande, filho de Filipe o Macedônio, é Grécia. E perna, ferro e barro é Roma. 4 materiais, 4 reinos. Babilônia, os medo-persas, a Grécia e Roma. Mas o sonho não acabou não, né, Nabucodonosor? Ele falou, acabou não, tem mais uma parte, não tem? Tem sim, tu viu uma pedra. E a pedra vem sem auxílio de mãos, colide com os pés da estátua e a estátua se rompe. A pergunta que permeia e gravita aqui em Jaboticabal hoje é essa: quem é a pedra? O que as pessoas dizem que eu sou? Os que te viram chorar estão falando aí que o Senhor é o Jeremias. Os que te viram pregar um sermão duro estão falando que o Senhor é o João Batista. Ah, mas os que te viram curar com poder saíram por aí dizendo que o Senhor é o Elias. Tá bom, e vós? O que vocês dizem que eu sou? Eu não sei aqui em Jaboticabal, mas domingo, 9 horas da manhã, e bem feito para quem não vem na escola bíblica dominical. As testemunhas de Jeová, que tem como fundador Charles Taze Russell, eles batem na porta de nossas casas só para dizer, Jesus não é Deus, Ele é uma criatura criada em algum tempo da eternidade, nada mais.
Os mormons, que se vestem como crente, que tem como fundador Joseph Smith, eles dizem: Jesus é um polígamo, casado com Marta e Maria, em João capítulo de número 2, nas bodas de Caná, e o mesmo irmão de Satanás e filho de Adão. Os adventistas do sétimo dia dizem que o nome honorífico de Jesus é o arcanjo Miguel. A maior religião que cresce em Hollywood, os budistas de Siddhartha Gautama dizem: ele nunca foi Deus, é só um bom exemplo de liderança e nada mais. A maior religião que cresce no planeta, os muçulmanos, principalmente na Europa, que já invadiram, eles vão dizer: Jesus não é Deus, é só um profeta. Kardecismo, como o gnosticismo diz, Jesus nunca teve um corpo, somente um espírito elevado que lá no hinduísmo alcançou o karma. Mas se você perguntasse para uma mulher em Samaria sem um cântaro na mão, ela iria dizer: para eles eu nem sei, mas para mim ainda é aquele que tem água da vida eterna. Isaías diz: para mim é o conselheiro, é o Deus forte, é o Pai da eternidade, a raiz de Davi. Jó vai dizer: para mim ele é o Redentor que vive. João Batista diz: para mim ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lázaro diz: para mim ele é a ressurreição e a vida, e ainda que esteja morto viverá. João em Pátimos diz: para mim é o princípio e o fim, é o alfa e o ômega, aquele que era, que é e que há de vir. Mas para esse assembleano aí do teu lado que dá glória a Deus, levanta a mão e aleluia. Há 114 anos para nós ele ainda é o que salva, o que cura, o que batiza e leva a crente para morar no céu. Aí o Pedro diz: para mim tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas Pedro. Nem carne nem sangue que te revelou, senão o Pai que está no céu. Quem é a pedra? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O sonho Nabucodonosor é: Babilônia passa, os medo-persas passa, e os gregos vão passar, e aquela Roma já caiu. Pastor passa, pregador passa, cantor famoso passa, deputado passa, teu Bolsonaro passa, o teu Lula passa, todos passam, mas a pedra é o reino eterno que subsiste eternamente. Arai amandorá. Sua casa, sua vida, essa igreja está fundamentada nesta pedra. Oh glória! Permita-me. A pedra colidiu com os dedos da estátua, com os pés. O que isso tem a ver? Calma. Daniel 7. Não é Nabucodonosor que sonha, agora é Daniel que tem a visão. Sabe qual é a visão? Ele viu 4 animais. Quantos? Ele viu um leão, ele viu um urso, um leopardo com asas, e o 4º animal era um monstro terrível, com dente de ferro e 10 chifres na cabeça. O leão é cabeça de ouro da estátua, é Babilônia. O urso, os medos e os persas. E o leopardo, a Grécia, com asas, a velocidade com que Alexandre o Grande conquistou o mundo. E o 4º animal é Roma, perna de ferro e barro, fragilidade e poder. Os dentes do 4º animal é ferro, mas na cabeça do 4º animal 10 chifres. Não entendi, eu explico. Babilônia passou, hoje é o Iraque. Os medo-persas passaram, hoje é o Irã. A Grécia só não passou porque Alexandre o Grande pediu para sacrificar ao Deus de Israel. Mas um dia vai passar. Aquela Roma caiu no século V. Mas os 10 dedos da estátua e os 10 chifres é a extensão do antigo Império Romano que vai reviver. Quando? Quando a igreja for arrebatada. Não sei se são 10, mas blocos de nações da Europa será a plataforma de onde surge o anticristo. O anticristo é o primeiro selo, é o cavalo branco que aparece no Apocalipse 6, no início da tribulação. E por que branco? Não seria ele o Cristo? O branco tem arco sem flecha. O meu Cristo
não é esse do capítulo 6 genérico, é o verdadeiro do 19, que não tem arco, tem espada saindo da tua boca. O do 6 é uma cópia. E por que branco? É uma falsa paz. O anticristo vai implantar uma falsa paz dentro da tribulação, e Israel vai assinar um tratado de paz com o anticristo, que semana que vem também trataremos das 70 semanas de Daniel. Na última semana, ele, o príncipe que há de vir, que é o anticristo, fará aliança com muitos, com Israel, por uma semana, 7 anos. E na metade da semana será rasgado o tratado de paz. Ou seja, quando o anticristo surgir no período tribulacional, ele vai trazer paz em Israel, vai trazer economia para a terra. Todos irão se curvar e dizer: esse só pode ser o Messias. Vai enganar a muitos. O período da tribulação será o período da ira. Mas eu e você, eu vi um glória a Deus aqui, mas eu e você estaremos sentados na mesa. Quem vai estar na mesa? Quando tu dá uma olhadinha para o lado, Abraão, Isaac, Jacó, João Batista com uma cabeça novinha, Jó, Davi, Paulo, pastor Reginaldo, a irmã Michele, esse crente aí atrás de você, esse aí do teu lado. Imagina as irmãs na mesa conversando, elas, Ruth, Raabe, Maria, ninguém vai aguentar. Mas Jesus também vai estar na mesa para servir a ceia das bodas do Cordeiro. Só quem vai estar lá naquele dia, dê um grito de glória essa noite.